gravação, porque eu sempre escrevo antes de começar a gravar. Então, seguinte, para a gente começar a nossa aula, nós vamos colocar uma projeção e nessa projeção está basicamente as ideias de Michel Foucault, tá ok? Deixa eu colocar aqui, opa, deixa eu ajeitar aqui, tá? Portanto, as ideias de Michel Foucault acerca da sociedade da sociedade pós-moderna, ou, como ele chamou, a atenção aos chamados micropoderes. Como é essa ideia de micropoderes? Ou seja, na sociedade, nós temos diversas instituições que exercem o controle sobre a nossa condição de vida, controle sobre a minha forma de ser, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, controle sobre a própria estrutura do meu corpo. Então, para qualquer lugar que eu vá, independente para onde eu vá, existe algo que estabelece um controle sobre a minha ação, instituindo até uma chamada sociedade vigiada, uma sociedade disciplinar, tá ok? Dentro da sociedade, você tem horário pré-estabelecido para entrar em sala de aula, você tem horário de intervalo, você tem horário de troca de aula e você tem uma série de condições que impõem uma disciplina sobre você. E a todo momento você é vigiado. No Colégio Alexander Fleming, e não, mas em outras instituições que eu dou aula, existem câmeras em sala de aula. A justificativa da direção e da coordenação foi que a câmera na sala de aula era para proteger o aluno de qualquer eventualidade, de qualquer brincadeira em relação do colega faz, até mesmo o professor proteger a imagem dos alunos mediante qualquer postura incorreta que o professor tenha e para proteger o material dos alunos. Só que eu, num determinado dia, estava dando aula e simplesmente eu fiz uma pergunta, e vocês sabem que a minha aula, eu faço algumas perguntas que causam polêmica. Tá? E aí eu fiz uma pergunta para os alunos, para eles poderem debater, e deixei a sala iniciar um debate assim, simultâneo, um debate assim, de caráter autônomo, e eles discutiam entre si. Enquanto isso, eu estava em pé, em frente à lousa, observando como eles se comportavam. Então, fazia parte do objetivo da minha aula, analisar o comportamento desses indivíduos durante o debate. Não demorou cerca de 3 minutos, a coordenadora entrou na sala de aula toda nervosa, entrou na sala de aula gritando, entrou na sala de aula brigando com os alunos, achando que era uma bagunça. E eu, na frente da lousa, tá, só observando a ação dos alunos. Quando a coordenadora olhou para trás, me viu, ela me advertiu. Aí eu, categoricamente, tranquilo, chamei-a num canto e falei para ela o que estava acontecendo. E disse para ela que era um objetivo da minha aula analisar o comportamento desses alunos em relação à crítica e o debate do tema em sala de aula. Ela pediu desculpas formais publicamente, eu pedi desculpa para os alunos, achava que eles estavam em uma bagunça, tá? E saiu da sala de aula. Então, essa é a condição da sociedade disciplinar, que nós somos o tempo todo vigiados e punidos quando nós acabamos por sair das regras que são instituídas dentro da sociedade, certo? Então, a nossa referência, deixa eu ver aqui o comentário que me mandaram. É verdade, Liara, minha cara fazia isso, só que a coordenadora não me viu, porque eu estava abaixo da câmera, tá? Não pelo tamanho, mas é porque onde eu estava, a câmera não pegava a figura do professor e ela achou que não havia ninguém coordenando a sala de aula, tá? Então a gente fala assim, não que não a ideia foi justamente que ela colocou achando que não havia ninguém em sala de aula estabelecendo um controle da sala de aula, tá?
Não, aí eu não posso falar que escola foi, né, Ana? Não posso falar. Isso aconteceu lá no início deste ano, para você ter ideia, no início deste ano, antes do processo de desenvolvimento da pandemia. Então, foi assim até interessante que depois você viu como próprio exemplo para uma aula que eu estivesse estabelecendo de Michel Foucault. Então, a ideia é justamente isso. Olha aqui, Michel Foucault, pensador Michel Foucault, se dedicou a estudar como foi se desenvolvendo os mecanismos de controle social ao longo do tempo. E na sala de aula, o professor ele é cobrado para manter o controle da sala de aula. Querendo ou não, tá? Bem ou mal, o professor Roney tem um certo controle da sala de aula. Quando ele pede para fazer as atividades, os alunos começam a fazer as atividades. Quando o professor pede silêncio, fala, ó, agora é sério, agora vamos trabalhar, tudo bem. E em determinado momento até brinca com a turma, mas a figura do professor exerce um controle social sobre os indivíduos, sobre os alunos. Em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, quando vocês ficam sem o professor em sala de aula, perde-se o mecanismo de controle. E o papel do professor em sala de aula não é estabelecer um controle pessoal, mas sim institucional. Significa que o poder do professor é o poder da instituição. Ele, estando em sala de aula, ele tem total controle daquela turma. Ele pode exercer o controle sobre aquela turma e ele pode punir os indivíduos que não estiverem, que não se manterem sob controle. Então, é essa a condição. Segundo Michel Foucault, as instituições, elas existem para manter o controle sobre o indivíduo, seja a instituição policial, seja a instituição religião, seja a instituição família, seja escola, seja qual for a instituição, o objetivo máximo é manter o controle sobre o indivíduo. Então, a partir do século XVII, com o enfraquecimento do poder monárquico e do Estado absolutista, ocorreram transformações substanciais na forma de controlar a sociedade. Ou seja, agora eu preciso de mecanismos que vão exercer o controle. Por isso, quando cair Michel Foucault em alguma prova, vai falar de microfísica do poder, ou seja, micropoderes. A sociedade é composta por várias instituições que exercem um controle sobre o indivíduo. Não existe apenas uma instituição que determina o controle social dos indivíduos. Então, portanto, Michel Foucault é um dos principais teóricos a respeito da estrutura do controle social. E o nosso livro-texto diz assim: a sociedade disciplinar e o controle dos corpos, ou seja, controle da ação dos indivíduos. Então, eu preciso controlar um indivíduo, eu preciso controlar a manifestação física do indivíduo, eu preciso controlar a entrada e a saída dele da sala de aula, eu preciso controlar a saída dele para ir ao banheiro, para ir beber água. E por isso nós exigimos um determinado comportamento entre os indivíduos. Só que Michel Foucault vai falar que essas instituições muitas vezes excedem sobre os indivíduos, como, por exemplo, a sociedade de controle para Michel Foucault, mudanças sociais ocorridas a partir do século XVII e intensificadas pelo século XVIII, século XIX, levaram à alteração do jogo do poder, o que foi sendo gradativamente substituído pelo que Foucault denomina de sociedades disciplinares, as quais atingiram o apogeu no século XX. Então, escolas de internato, tá? O exército, as prisões, os manicômios, tá? Os asilos,
as escolas de regime de internato, as escolas de maneira geral, tá? A religião, a própria família são sociedades disciplinares. Você aprende a se comportar sem que haja uma conduta desviante. Os indivíduos que têm conduta desviante, ou seja, aquele que não segue a disciplina imposta, ele pode ser severamente punido por essas instituições. Ocorreu quando a economia do poder percebeu ser mais eficaz e rentável vigiar do que punir. Então, se eu vou só punir a minha criança, se eu vou só punir o meu aluno, então que objetivo tem? Por isso que ele deve ser vigiado de perto, tá ok? Então, vigiar para que não precise, vigiar para que não seja necessário punir. E punir quando for necessário, através da forma com a qual eu estabeleci a minha estrutura do vigiar, certo? Então, é justamente essa ideia que as sociedades passam a transformar-se num grande ambiente de vigiar e punir o cidadão. E assim ocorre, por exemplo, em cidades, por exemplo, Londres é uma das cidades mais vigiadas do mundo. Para onde você vai, existem câmeras filmando a ação ou o comportamento, o dia a dia dos londrinos. Então, é um mecanismo para coibir qualquer forma de transgressão à disciplina imposta. Então, diz assim, desculpem os fragmentos gigantescos, mas eu vou deixar disponível para vocês esse material. Pois não? Você pode voltar no slide anterior, rapidão? Voltei o slide, isso? Isso, obrigada. É justamente o que eu quero dizer, não só para Isabela, tá? Viu, Isabela? Eu vou deixar esse slide disponível para vocês no SysFrame, tá ok? Lá no SysFrame eu vou deixar disponível para vocês, é porque eu não tenho o contato no grupo, no WhatsApp de vocês, no WhatsApp de vocês, mas eu vou deixar disponível, tá? Lá no SysFrame, esse conjunto de slides, porque os textos são um pouco extensos, então não vai dar tempo de você anotar tudo o que você quiser, tá ok? Então, muito obrigado pela atenção. Então, repito mais uma vez, não precisa se preocupar em anotar os pontos dos slides, que eu vou deixar o conjunto dos slides disponível para vocês no SysFrame, porque os textos são um pouco exagerados, tá? Desculpa mesmo, um pouco exagerado, mas eu vou deixar disponível para vocês no sistema, tá ok? Deixa eu marcar a presença de um atrasado aqui. Obrigada. Certo? De nada, minha querida, sempre às ordens. Tá? Sempre às ordens. Então, é o seguinte, as imagens da disciplina. Então, duas visões que nós temos a respeito da disciplina. Num extremo, a punição da instituição fechada, toda voltada para as funções agressivas, violentas, para servir de modelo aos outros, ou seja, aquelas instituições que tinham o objetivo, basicamente, de punir o indivíduo. No outro termo, no outro extremo, nós temos a disciplina. De um lado, a instituição, do outro lado, a disciplina, ou seja, um dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do poder, tornando-o mais rápido, mais leve, mais eficaz. Um desenho das coerções sutis para uma sociedade que está por vir. Significa claramente que todos estão submetidos a uma forma de controle disciplinar. Não adianta você pensar que não, seja pelo Exército ou pelas Forças Armadas, seja pela família, seja pela própria religião. Não há ninguém que possa falar que está livre de qualquer orientação disciplinar. Então, o controle disciplinar está presente em todas as sociedades. Aí diz assim, o terceiro ponto diz assim, o movimento que vai
de um projeto para o outro, de um esquema da punição ao de uma vigilância generalizada. Repousa sob uma transformação histórica. A extensão progressiva dos dispositivos de disciplina ao longo do século XVII e XVIII até os dias atuais. Sua multiplicação através de todo o corpo social e da formação que se poderia chamar de grosso modo de sociedade disciplinar. Então, nós temos em Michel Foucault justamente essa ideia. As instituições servem de mecanismo de controle da disciplina do sujeito. Lá na educação infantil, tá? Lá na educação infantil, as professoras têm as auxiliares de sala de aula, porque é um pouco mais difícil manter as crianças pequenas, em regime de disciplina. Elas ainda não têm um total entendimento do que é disciplina. Vocês, no caso, nós temos já um maior mecanismo de controle sobre vocês. Por isso, é mais fácil de exercer uma postura dominante em relação aos alunos do ensino médio. O nono ano, até a questão do segundo ano do ensino médio, alguns indivíduos ainda estão basicamente descobrindo o meio a respeito da disciplina. Quando chega ao terceiro ano, ele já tem basicamente um entendimento do que é essa disciplina em sala de aula. E vão acontecer casos de maior tranquilidade no exercício da disciplina. Quando esse camarada chegar lá na faculdade, o professor não vai ter tempo de cobrar a disciplina dele, tá? Então, o objetivo no seu ensino superior é outro, e o professor não pode focar a questão da disciplina. Por isso, o ensino fundamental e até mesmo o ensino médio, nós também focamos a disciplina, onde você tem que aprender, onde tem momento de falar, onde tem momento de calar. E isso é muito importante, não só para a sua estrutura educacional, mas para toda a sua vida. Então, diz assim, uma das principais, para não falar a principal obra de Michel Foucault é Vigiar e Punir. Nesta obra, ele trata com muita propriedade do tema sociedade disciplinar, que foi implantada a partir do século XVII, como a gente está falando. Então, consistindo basicamente num sistema de controle social, através da conjugação de várias técnicas de classificação, seleção, vigilância, de controle que se ramificam pelas sociedades a partir de uma cadeia hierárquica, vindo do poder central e se multiplicando numa rede de poderes interligados, ou seja, a família, a escola, tá? A religião, toda a sociedade mantém um mecanismo sobre o indivíduo. E o indivíduo se vê obrigado a seguir esses padrões pré-estabelecidos. Então, o filósofo Michel Foucault aponta que a motivação de toda a rede de controle se justifica pela necessidade que a burguesia teve de efetivar um controle mais determinado sobre as massas, que poderiam representar um perigo explosivo se fossem levados a sério os ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo. Então, começou lá no século XVIII a preocupação máxima de se estabelecer um controle acerca do indivíduo e até para trabalhar numa fábrica, o trabalhador ou o proletário, ele era submetido a uma rígida disciplina, horário para entrar, horário para sair, horário de lanche, ele era submetido a uma perspectiva de uma estrutura de produção. Ele não poderia abandonar o seu ambiente de trabalho para nada, para ir ao banheiro, para beber água, tinha hora pré-determinada, momentos pré-determinados acerca dessa condição. Então, para isso... Oi. Você pode aceitar a Bia, por favor? Como? Você pode aceitar a Bia, por favor? Voltar? Aceitar.
Ah, tá. Aceitar. Ah, tá. Obrigado. Acabei de aceitar ela. Chegou agora o convite para mim, tá bom? Muito obrigado, Bia. Deixa eu ver. É a Beatriz Martinelli, né? Ela caiu e voltou de novo, certo? É que não estava aparecendo na minha tela, a hora que aparece, eu chamo, eu aceito, tá bom? Muito obrigado, Bia. Então, assim, para explicar a sociedade de controle, Foucault cita tenebrosos trechos das sentenças comuns aplicadas aos criminosos. Então, por favor, segundo o entendimento de Michel Foucault, nós tínhamos que humanizar as penas. Até o século XVIII era comum um criminoso receber como pena o enforcamento, esquartejamento, tá? Ou fuzilamento. Segundo Michel Foucault, nós temos que resgatar o cidadão por detrás do criminoso. Nós temos que resgatar o indivíduo por trás desse criminoso. Então, olha que ele diz, ó, trata-se de decepamentos, perfurações, esquartejamentos e outro mecanismo de punição que buscavam dar exemplo para toda a população. Então, substituiu essas formas de punição para novas formas, como, por exemplo, prisão perpétua, como, por exemplo, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 40 anos de reclusão. A ideia é tentar resgatar o cidadão por detrás do criminoso. Em alguns casos, pode até acontecer. Em outros casos, é justamente o oposto. Não há uma recuperação desses indivíduos. Tanto é que fica uma crítica para nós do nosso sistema prisional. Nosso sistema prisional basicamente não recupera ninguém. E segundo alguns sociólogos, segundo alguns pensadores e até mesmo alguns criminosos, as nossas prisões são chamadas de escolas do crime, certo? Então tem a ideia fundamental nessa região. Então, ao longo do tempo, essa dinâmica punitiva se altera com o esfacelamento do poder absolutista. Aos poucos, o crime passa a ser punido com uma simples... Está com problema, Beatriz, não está conseguindo entrar. O É a crime passa... internet dela, Ronei. Ah, tá, entendi. Já me pediu umas 4 vezes, aceitei umas 4 vezes e ela não consegue estabilizar, mas tudo bem. Tá? Então, assim, aos poucos, o crime passa a ser punido com uma simples retribuição do ato cometido. Tá? Mas ainda hoje, em alguns países do nosso planeta, ainda existem as chamadas penas de morte, tá? Ainda existe essa condição. É uma situação que a gente pode até debater a respeito da condição da punição da pena de morte. Então, se você seria a favor ou se você seria contra o estabelecimento da pena de morte como um mecanismo de punição a todos os indivíduos. Então, chegaria a uma condição polêmica. Então, como exemplo, alguém que tivesse esfaqueado um indivíduo deveria ser esfaqueado de forma semelhante pelo Carrasco, que não tinha mais o direito de fazer o criminoso sofrer, além do que havia sido determinado pelas licenças. Então, veja a ideia. Então, os mecanismos de punição ao longo do tempo vão modificando, vão alterando e vão tomando maior humanidade, diz assim. Mesmo essa forma atenuada, mais ainda brutal, de punição, foi somente uma transição para o surgimento da população através do encarceramento. Deixa eu ver. Tá ok, Beatriz, está desculpada. A Ana Beatriz me avisou que a sua internet está com problema, tá? Sem preocupação, fica tranquila. Então, a partir de meados do século XVIII, o encarceramento veio substituir toda a gama de penas aplicadas anteriormente. Então, a ideia de substituir essas punições, tá? De substituir esses, vamos falar assim, episódios de tortura, foram substituídos aos poucos pelo sistema de encarceramento, como uma forma de punir o indivíduo. Na escola, nós temos uma forma punitiva também, seria a suspensão das atividades escolares e até mesmo a expulsão. Só lembrando que
basicamente, hoje nós não usamos o termo expulsão. Nós convidamos os alunos a se retirarem da escola, tá ok? Não tem o mesmo peso que a chamada a expulsão, porque não há diálogo e tudo mais. Mas hoje a forma de se encarar a ideia é basicamente a outra. Então, dentro dessa sociedade disciplinar de Michel Foucault, ele fala que a existência de mecanismos disciplinares é anterior ao período que Michel Foucault denominou de sociedade disciplinar, mas antes existiam já de forma isolada e fragmentada, como veja a ideia. O padrão de visibilidade das sociedades disciplinares projetou-se no interior dos prédios e das instituições que passaram a ser constituídos para permitir um controle interno, como, por exemplo, delegacia de polícias, quartéis do Exército, quartéis das forças militares, passavam a instituir um controle rígido da disciplina da ação dos próprios indivíduos. Então, coube às sociedades disciplinares organizar os grandes meios de confinamento, as formas, as ideias sobre as quais os indivíduos passariam a ser punidos, tá ok? E deveria ser um espaço superior à soma das partes, ou seja, a soma de que cada um poderia fazer individualmente. O indivíduo não cessava de passar de um espaço fechado ao outro, ou seja, família para a escola, escola para a fábrica, fábrica, universidade, eventualmente prisão, eventualmente hospital ou outras instituições, seja ela qual for. Tá? É justamente aquilo que eu falava no início. As instituições, elas são mecanismos de controle disciplinar em relação aos indivíduos. Nós paramos por aqui, porque vão faltar 3 minutos para encerrar, tá, a nossa aula, tá? E para vocês entrarem na aula do próximo professor. Na próxima semana, a gente termina a questão de Michel Foucault, vamos falar a respeito dos panópticos, ou os modelos que são criados dentro da sociedade para a estrutura do mecanismo de controle dos indivíduos, e vamos falar um pouquinho também sobre os aspectos positivos dos mecanismos de controle social. E sempre importante lembrar que, para Michel Foucault, a sociedade ela é regida por micropoderes, onde as instituições exercem um controle sobre a estrutura dos indivíduos. Por favor, para confirmar a presença de vocês, abram vossas webcam e vou encerrar aqui nossas atividades. Por favor, abram vossas webcams para eu perceber que vocês estão aí.